Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Amados, a gente vai dar continuidade então, né? A semana passada que nós abordamos, se vocês quiserem agora no início da aula, se quiserem, né, que eu retome algum ponto ali do finalzinho da aula passada, ou até mesmo de outro momento da aula, aproveitem agora, façam aí de repente uma pergunta ou, né, alguma observação, se vocês querem de fato que eu dê a continuidade de algum ponto lá para comentar mais alguma coisa. Se vocês não tiverem, eu continuo aqui. Mas enfim, é a oportunidade agora para, de repente, vocês, mesmo os que não estiveram ao vivo, mas assistiram a aula, né? Se quiserem, tá bom? Fique à vontade. Não, tudo certo então? Então vou prosseguir aqui. Tão tranquilo aí no começo, né? É igual culto pentecostal, né, irmão? Começa devagarzinho e aí depois vai esquentando. Diga, Rodrigo. Na aula passada foi falado lá que eu fiz a pergunta sobre sobre a liderança, né, que fica falando o que deve fazer, o que não deve, se deve participar ou frequentar outra igreja, essa coisa toda. Aí você falou que, no caso, eu pontuar mais algumas coisas na próxima, em referente a isso e algumas referências bíblicas. Ah, sim. Eu falei sobre as lideranças abusadoras, né? São aquelas lideranças que elas querem controlar e decidir a vida, né, dos membros. E aí eu citei para vocês, eu acho que 2 textos. Um de 1 Pedro, capítulo 5, né, se não me falha a memória, quem anotou aí puder me confirmar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 e 2 ali, 1, 2 e 3. Né? E depois citei lá a carta de João também, né, a terceira carta de João, onde o apóstolo João fala também lá na igreja, né, na comunidade de fé que tinha lá, um cidadão chamado Diótrefes, que ele também tinha esse comportamento, ou seja, queria controlar a vida dos irmãos, queria decidir. Aí eu falei, né, algumas igrejas têm dono, né, eles querem decidir a vida das pessoas, mas assim, de uma forma bem invasiva, né, bem intrometida, né, nos detalhes da vida das pessoas. Tem absurdos que... Isso é muito... Mas assim, quando eu digo que tem absurdos, não é que é um caso ou outro isolado, amados. Infelizmente, muitos contextos cristãos evangélicos, muitas igrejas e diversas denominações têm casos como esse, que é para você pedir permissão para o seu pastor para ir em um culto, pedir permissão para ir viajar, pedir permissão, né, ou consultar nos detalhes da vida. Uma coisa é você pedir aconselhamento, tá tudo certo, né, para o líder, para o pastor, né, isso aí é bíblico, é saudável, faz parte, né, da liderança, aconselhar as pessoas em várias questões da vida é importante. Mas assim, são detalhes mesmo, até com quem vai casar, se abençoa ou se não abençoa, ao ponto, amados, de quando a pessoa decide, por exemplo, não congregar mais naquela igreja, alguns líderes, equivocadamente, eles falam, vão sem minha bênção. Mas que loucura é essa? Né? Vai sem a minha bênção? Então, assim, o que esse pastor pensa a respeito da sua função pastoral sobre a vida das pessoas? Que não deve abençoar porque ele não está concordando lá, né, que um membro vá para outra denominação. A preocupação dele deve ser, né, para onde você está indo, é bíblico, né, lá prega-se a palavra, essa é a única preocupação. Né? De fato, lá vai ser uma igreja que vai abençoar a sua vida, que você vai frutificar, essa deve ser a única preocupação. Então a gente precisa ter muito cuidado, sabe, com essas lideranças que elas são abusivas, autoritárias, blindadas, né? Então tem muitos pastores
que eles não são acessíveis. Eles não têm muito relacionamento com as pessoas. É do púlpito, sabe? Sai ali, não se relaciona com muito ou com um grupo ou outro da igreja, por N motivos, né? Mas não é aquele que de fato tem a sua vida. Paulo disse em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, que a nossa vida ela deve ser uma carta aberta e lida por todos. Então nós precisamos ser transparentes na nossa vida, né? O pastor, ele tem que ser de fato alguém que se relacione com as pessoas e a vida dele não tenha reservas. Então a gente precisa avaliar tudo isso, né? Nós estamos falando sobre de como nós lidamos, como nós gerimos as nossas vidas como administradores eclesiásticos, né? Então quando eu coloquei esse título, né, administração eclesiástica, primeiro que não tem nada a ver com a questão burocrática, né? A questão de secretaria, não é esse tipo de administração, né? E também quando eu falo administração eclesiástica, né, não diz respeito apenas a líderes e pastores, mas a toda a comunidade, como isso é administrado. Essa é a ideia do título e esse é o conteúdo que a gente está compartilhando aqui, né, discutindo, né? Como que nós vivemos, amados, nessa dinâmica, sabe, de igreja, né? Como que nós nos relacionamos, qual é o papel de cada um, a função de cada um. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com esse contexto onde algumas pessoas, eles pensam ter direito sobre outras pessoas, né? E não é assim. Então, Pedro já alertou, ninguém tenha, né, o capítulo 5 de 1 Pedro, verso 1 e 2 ali, ninguém tenha o povo de Deus, a herança de Deus como propriedade sua, domínio seu, né? Não pastorei por torpe ganância, tendo cuidado do rebanho de Deus, né? Aí o João, outra carta, outro apóstolo, outro contexto, mas tratando da mesma coisa, né? Dizendo, esse cidadão aí, o tal do Diótrefes, ele quer ser o primeiro, ele quer ter o primado, né? Ele quer mandar na vida das pessoas na igreja. Então era um líder lá que ele queria ter essa postura. E são reprováveis essas posturas, né? Essa ideia de pai espiritual, cobertura espiritual, amados, né? A pessoa ali é quase que como que fala? Uma pessoa que está num patamar acima, né? Não é, amados. Nós somos pastores, eu digo, gente comum, como os demais irmãos. Essa ideia de família pastoral, como se a família pastoral fosse uma família elevada, é outro conceito que não é bíblico, né? Na família pastoral, é mais uma família da igreja. Não tem nada superior, né? Não tem nada superior, né? Como se a esposa do pastor tivesse que ser tratada melhor ou diferente das outras demais esposas, outras mulheres, outras irmãs, ou como se os filhos do pastor tivesse também assim algo especial, sabe? Então essas ideias, essas posturas, elas não são bíblicas. Isso não é ensino bíblico, pelo contrário, isso é ensino antibíblico, né? Porque aquilo que não tem nada neutro, né? Não tem, não, isso aqui não faz diferença. Não faz. Se não abençoa, amaldiçoa. Se não edifica, destrói, né? Então não tem nada neutro, ensinamento neutro. Não, isso é antibíblico, né? Isso vai contra os ensinos bíblicos, porque você está ensinando algo que a Bíblia não ensina. Se a Bíblia não ensina, a gente, como discípulos de Cristo, nós não devemos aceitar os ensinos que não têm origem, né? Que não partem da Bíblia, que, sabe, os apóstolos nunca ensinaram. Pelo contrário, a gente vê até os textos aí que eles combatem isso. Então, olha só, você tem texto combatendo isso, né? Esse tipo de postura. Então é isso que eu queria trazer para os irmãos na semana passada, né? E aí fui provocado no bom sentido para que a gente pudesse destacar um pouquinho mais isso aí, né? Então nós falamos sobre essas questões na aula passada, no finalzinho pelo menos, né? Diga, Marquinhos. Pastor, eu sou contra o cristão ir visitar outras denominações. Por qual? Acaba dando confusão para a cabeça do irmão. Ah, tá. Por esse motivo. Mas confusão. Eu tenho uma vizinha aqui que ela foi visitar uma religião, uma espírita. Hoje ela é espírita também. Não é bom, é gostoso, se prega o amor. Aí, amado, mas o que acontece? Bom, aí você está falando de uma coisa assim bem... mas se a gente faz uma denúncia que prega o evangelho errado, tem uma doutrina. Sim. Cada um tem sua doutrina. Se você vai em outra doutrina, prega a heresia, vai ter essa confusão. Sim.
Tem gente que não consegue filtrar, tem que saber filtrar. Ah, sim, mas aí... Mas o que acontece? Se não, traz confusão, é melhor não ir. Não, sim, eu posso até, como pastor, falar para os irmãos, cuidado, né, onde vocês forem aí cultuar, em denominações que talvez vocês não saibam muito a origem, né? Cuidado com o que é ensinado. O meu papel é advertir, é alertar, mas nunca proibir, nunca falar você não vai, né? Então esse que é o ponto que a gente está... Aí que eu falei, né? O aconselhamento faz parte. Agora essa postura de proibição, né? Mandar mesmo na vida, na conduta, não na conduta, mas na decisão da pessoa de ir aqui ou ir ali, ou viajar, ou tomar tal decisão, isso que é o abuso, né? Da liderança. Então assim, a gente como pastor, conselheiro, enfim, que cuida das pessoas, primeiro nós devemos amadurecê-las, para que elas tenham o filtro bíblico e a condição que onde estiverem, né, ouvindo, saiba o que de fato é bíblico e o que não é bíblico. Então vamos colocar aqui uma situação. Tem aí de repente um irmão da nossa igreja, vai lá para um período de férias, vai visitar um parente, enfim, vai viajar, está em outro contexto, quer cultuar em alguma igreja, não tem a mesma denominação, né, que ele pertence. Então, assim, ele precisa ter esse filtro. Nós devemos amadurecer as pessoas a ponto de elas distinguirem, discernirem e identificarem essas coisas. O pastor não pode ser aquele que infantiliza as pessoas, que as pessoas sempre precisam da sua tutela, sempre precisam que ele pegue na mãozinha para atravessar a rua, né? Sempre dependa dele, sabe, para saber se aquilo é ou não é saudável, é ou não é de Deus. É claro, amados, os novos convertidos, pessoas que estão iniciando na fé, é natural que isso aconteça, né? Estão sendo amadurecidas. Agora nós estamos falando de pessoas que têm 5 anos, 10 anos, 15 anos dentro de um contexto evangélico, de um contexto cristão, de uma igreja, que ainda são infantilizadas e ainda dependem... 100 anos que ainda estão no legalzinho. Exato, então esse que é o ponto, né? Então a gente precisa só entender o que a gente está abordando aqui, né? Quais são as situações que a gente está aqui dizendo que é saudável e que não é saudável. Então o grande problema muitas vezes nosso, como pastores, é que a gente não vai tendo uma condução de amadurecimento na vida dos irmãos, né? Esse que é o grande problema. Isso, se o pastor fosse um pouquinho inteligente, um pouquinho amadurecido, ele entender que quanto mais você emancipa as pessoas de si, né, e eles caminham com as suas próprias pernas, são maduros o suficiente para não depender do pastor nessas situações triviais, básicas, sabe, decisões da vida que cabe às pessoas, mas o pastor vai ter condição, né, de estar cuidando de outras pessoas e não ficar cuidando 20 anos de uma pessoa que ainda é infantilizada, mas essa centralização preenche o ego do líder. Mas um líder cristão amadurecido, né, um pai, por exemplo, uma mãe, por exemplo, não vê a hora do menino ou da menina seguir a sua vida, né? Ensinou o que tinha que ensinar, deu os princípios e os valores, deu o exemplo. Agora cabe ele seguir a sua vida, porque é um adulto, né? Deve ser essa deve ser a proposta, mas essa é a proposta bíblica, que nós possamos ser uma comunidade de fé que vá amadurecendo os mais novos, tá? E que esses mais novos eles possam ser levados também à maturidade. Tanto é que nós precisamos, inclusive, de que pastores surjam, que líderes surjam, que pessoas maduras surjam nesse contexto, até para que a obra de Deus ela seja feita não por um ou por outro, né? Qual é um grande problema, um dos grandes problemas da igreja brasileira? Porque a igreja brasileira, né, ou, né, as igrejas, porque não tem uma igreja brasileira, né? Não existe uma igreja brasileira oficial, mas as igrejas no Brasil, grande parte delas, elas são assim, governadas, elas são administradas, elas são pastoreadas por figuras centrais, carismáticas, onde a igreja depende, é quase que assim, quando a gente vai falar assim, referir a uma igreja, não é nem igreja tal, igreja, né? É a igreja do pastor fulano de tal. A igreja do pastor fulano de tal. Não é nem a denominação mais que a gente fala, Assembleia de Deus, Batista, não, é a igreja do pastor fulano de tal. E a gente fala,
A igreja ela tem pastor, mas o pastor não tem igreja, não é propriedade sua, né? Então a gente já vai percebendo que a gente tem algumas coisas muito complicadas no nosso meio, estruturalmente falando, que vai gerar outras tantas, né? Outros tantos problemas, que é o que a gente está discutindo aqui. E a gente precisa buscar biblicamente quais são as orientações e as respostas que a gente tem sobre essas situações. Marquinhos, você queria falar de novo? Acho que deu o sinalzinho novamente aí. Amém, glória a Deus. Tá tranquilo? Tá bom. Então, podemos seguir ou vocês querem continuar aqui nesse ponto? Vocês sabem. Vou tomar até uma água aqui, que começou hoje aqui animado, né? Vamos seguir então? Bora lá, Matos? Bom, nós falamos então sobre essas questões, né? No finalzinho da nossa aula. E aí eu li a página 4 do nosso livro, nosso material didático, né? Sobre administração eclesiástica mesmo, né? Aqui no nosso livro, né? Eu vou reler aqui, eu nem sei se eu li os dois. Lá na página final, na página 4, não sei quem está aí acompanhando, mas não se preocupe, eu vou ler aqui e vocês apenas acompanhem aí, se não for na leitura, na audição, tá? Embora possamos adotar alguns princípios da administração secular, não obstante, a igreja precisa ser norteada por princípios bíblicos. Em virtude de sua natureza, a igreja não se confunde com nenhuma sociedade ou grupos étnicos. Aí eu falei sobre a sua corporalidade, a igreja é um corpo, né, uma unidade, a sua organicidade, ela é orgânica. Vocês lembram desse ponto que eu só estou recapitulando um pouquinho aqui? Ela tem que ser orgânica, amados. O crescimento da igreja precisa ser natural, né? Coisa boa. A irmã Regiane chegando aqui também, ó. Na segunda aula, mas veio. Pronto. Aqui o bom é que a gente não fecha a porta nunca da escola, né? Bem-vindo, irmã Regiane. Bora lá, amada. Chegou no tempo certinho, viu? Chegou na hora onde o fogo já está pegando aqui. Vamos lá. Então, ela precisa ser orgânica. Uma igreja ela precisa viver de uma forma viva e natural, e não daquela forma forçada. Eu acho que eu falei com vocês sobre o falso avivamento, ou aquele avivamento forçado. Falei para vocês sobre isso, amados? Lembra que eu dei o exemplo lá dos 2 ventiladores? O eólico e o elétrico? Lembram, né? Então, olha só, ela precisa ser orgânica. É o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que salva, é o Espírito Santo que liberta, é o Espírito Santo que convence do pecado. É o Espírito Santo, amados, que é o poder vitalizador da igreja. A igreja não pode ser apoiada, sabe, nos seus dons, talentos e indivíduos, como a gente falou. Não pode ser o ministério de louvor, não pode ser o pregador, não pode ser, sabe, os ministérios em si, não tem que ser o Espírito Santo de fato atuando, né? Então é o Espírito Santo. Se nós não confiarmos em Deus, porque a gente pensa que a igreja depende da gente, né? A gente pensa que nós defendemos a igreja, que Deus depende de... Se Deus dependesse da gente, estava falido há muito tempo, amados. Esse negócio não tinha vingado, não. Né? Tá 2000 anos na história aí, porque depende de Deus. Pelo contrário, parece que faz 2000 anos que nós tentamos acabar com a igreja. Né? Nós cristãos, a gente faz de tudo, parece, para destruir a igreja. Ela só não é destruída... porque é Deus, porque é projeto de Deus, porque é Deus que conduz ela na história, porque Deus é quem guarda a igreja, porque ela é coberta pelo sangue de Jesus, porque ela é vitalizada pelo Espírito Santo. Então nem homens, nem inferno e nem os seus próprios membros conseguem destruir a igreja, porque a gente faz muito desserviço para o reino de Deus, amados. É só a gente ver os escândalos, é só a gente ver as nossas infantilidades, é só a gente ver... E eu não estou falando que isso é um privilégio nosso, privilégio assim, né? De uma forma irônica. Porque quando a gente pega a igreja lá de Corinto... Opa, tá chovendo por aqui. Deixa eu fechar a janelinha aqui para... Não sei se está chovendo por aí, onde vocês estão. Eita, calma aí, deixa eu fechar aqui, amado, senão... Vamos lá. A igreja de Corinto, a carta de Paulo aos Coríntios, a gente vê que aquela igreja tinha uns problemas assim horríveis. Não sei se eu já comentei com vocês, ou nessa matéria ou em outra, mas assim, problemas horríveis. Divisão. A gente fala na teologia de uma forma bem polida, né? De uma forma bem acadêmica, bem erudita, assim, um termo técnico que a gente tem, panelinhas, né? Tinha panelinhas. Certo? Tinha grupinhos, né, que se dividiam dentro da igreja e tal, tinha pregadores preferidos. Estou falando do primeiro capítulo de 1 Coríntios.
Né? Aí você vê o capítulo 3 lá, Paulo dizendo, vocês são carnais, vocês são meninos em Cristo, porque havendo entre vós ainda dissensão, inveja, vocês não andam segundo os homens, vocês são carnais. Olha só, amados. Aí o capítulo 5, aliás, o capítulo 4, ele vai falar, né? Ó, vocês aí estão nessa disputa entre eu e Apolo. Quem sou eu? Quem é Apolo? Né? Um pode ter plantado, o outro pode ter regado, mas é Deus que dá o crescimento. Aí o capítulo 5, amados, Paulo fala assim, ó, vocês têm um pecado aí no meio de vocês que vocês não tratam, vocês estão fazendo vistas grossas, que nem entre os pagãos nós temos notícia de um pecado dessa natureza, que é aquele que tem relação sexual com a sua própria mãe. Tá lá no capítulo 5, amados. Tá vendo só? A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, era perfeição, era coisa nenhuma, amados. A igreja sempre foi um lugar de pessoas bem complicadas, bem difíceis. A gente até fala, viver no céu com os irmãos vai ser a glória, mas viver com os crentes aqui na terra, aí já é outra história. Né? E a gente percebe que quanto mais a igreja lá de Corinto experimentava os dons espirituais, a manifestação do Espírito Santo, naqueles cultos que nós hoje chamamos de fervorosos, pentecostais e tudo mais, parece que essa igreja que experimentava mais isso, mas era a igreja mais carnal, mais infantilizada, mais problemática que tinha. Eu nem quero falar os outros pecados e as outras dificuldades, porque a primeira carta de Paulo aos Coríntios é só para corrigir esses irmãos. O que Paulo chorou com essa igreja, vocês não têm noção. Na sua segunda carta ele fala, vocês me fizeram chorar muito, vocês me entristeceram demais, como aquele que zelava, né, por esses irmãos, aquele que Paulo tinha um amor absurdo, né, com esses irmãos, aliás, com todas as igrejas, né, Paulo amava os gentios assim, de uma forma como nós devemos amar, né, as pessoas e tal, pastores eu digo, né, porque o pastor, amados, um líder, não só o pastor, mas líderes na igreja, eles devem ser aqueles que não devem estar preocupados com a denominação, não devem estar preocupados com a sua fama, tá certo? Mas devem estar fazendo a semelhança de Cristo, servindo os irmãos, não é? O mais importante são as pessoas que Deus entregou nas nossas mãos. E aí cabe para todos nós, sendo ou não ministros, sendo ou não oficiais, sendo ou não obreiros, né? Cristãos comuns, como a gente fala, né? Um dia, não sei se eu falei isso para vocês, mas dois irmãos, né? Eles falaram para mim e falaram assim, André, um dia nós fomos numa igreja, né? Um culto à tarde assim, né? E aí a irmã que estava recepcionando, né? Foi anotar o nosso nome, que a gente era visitante, perguntou o nosso nome, eu falei fulano, ciclano e tal. Aí ela perguntou assim, mas vocês são obreiros ou são irmãos normais? Aí ele falou, não, nós somos normais. Para aquela irmã, acho que os obreiros não eram normais, né? São os irmãos normais. Existe isso? Existe isso? Irmão normal e obreiro? Então, segundo a irmã, tinha os obreiros e os irmãos normais. Aí chega a conclusão. Então, os obreiros não são normais, né? Então, assim, os normais e os não normais, né? Todos nós, amados, devemos ter, brincadeiras à parte, nós devemos ter a responsabilidade, né? Porque nós estamos representando, quer queira ou não, estamos representando Deus. Já pensaram nisso? Quando uma pessoa entra numa igreja cristã evangélica, ela não tem um entendimento se ali é uma igreja saudável, né, doutrinariamente, se biblicamente aquilo lá, né, é algo assim bom e tal. Eles não entendem a cultura da igreja, mas está lá a igreja de Deus, né? Igreja de Deus. E aí, amados, nós representamos socialmente Deus. Quer queira ou não, bem ou mal, mas é isso que as pessoas veem. Quer dizer, infelizmente hoje tá meio difícil, né? A igreja, a instituição evangélica, como outras instituições do Brasil, tem assim caído em descrédito. Me parece que nós temos 3P como figuras, né? Que estão, parece que descredibilizada: político, pastor e polícia, infelizmente. É visto pela sociedade de uma maneira pejorativa, muitas vezes, não é? É claro que a gente não pode generalizar, claro que não. Mas olha quanto nós estamos
dando mau testemunho nesse sentido. Isso cabe, como eu disse, para todos, não são só os obreiros, os pastores, todos os cristãos, todos os discípulos de Cristo devem estar, porque antes que a gente ganhe alguém pelo discurso, pela pregação, nós temos que mostrar o Cristo para as pessoas através da nossa própria vida, amados, nosso comportamento, nossas relações. A igreja, ela tem duas coisas a serem observadas. Eu acho isso interessante, viu? Até se vocês quiserem anotar, vai que cai na prova. Ó, uma dica aí, ó. Vai que cai na prova isso aqui, né? Fala nada, André, você não dá prova? Não, eu sei, mas só tava fazendo um charme aqui. A igreja, ela tem duas coisas a serem observadas. A sua doutrina e a sua cultura, tá? A sua doutrina e a sua cultura. O que isso quer dizer? Doutrina é o que ela ensina, de fato, a respeito da Bíblia, amados. Eu não estou falando de ensinos culturais, ensinos denominacionais. O que são ensinos denominacionais e culturais? Os denominacionais são ensinos que aquela denominação ela instrui a respeito do que ela pensa de comportamentos, de roupas, de forma de batizar, de forma de celebrar a ceia, de forma de culto. Esses ensinos, eles são denominacionais, é da denominação. A gente não está julgando isso como doutrina, amados. Porque quando a gente pega um monte de ensino e a gente vai buscar na Bíblia, simplesmente não existem. Não existem. Jesus nunca instruiu aquilo e são fruto da denominação, do seu fundador, do seu pastor local, enfim, isso é denominacional. Cultural é quando essa igreja está inserida em uma cultura, que é diferente, amados. Você pega uma cultura nordestina, aqui para falar do Brasil, você pega uma cultura sulista, é diferente. Se a gente sai dessa cultura nacional, ainda mais, né, isso influencia. Se você vai, por exemplo, na África, a igreja cristã evangélica na África tem uma forma diferente de viver, de se relacionar, de se portar, de cultuar a liturgia e uma série de coisas, instrumentos, enfim, é diferente, mas é diferente, né? Se você vai, se eu perguntasse para o Rodrigo, por exemplo, aí na Suíça, talvez não teria tanta diferença, porque me parece que é a igreja de brasileiros, né, Rodrigo? Então aí não, mas se você pega uma igreja que ela é nativa, como a gente fala, né? Que de fato são pessoas daquela nação, você vai perceber que é um choque cultural, porque se relaciona de uma forma diferente, tá? Então é isso que eu estou falando de ensino denominacional e ensino cultural. Então a doutrina é uma coisa. Doutrina, quando a gente fala, o que é doutrina? Doutrina são ensinamentos de verdade bíblica, os ensinamentos da verdade em relação à Bíblia. Não aquilo que nós, como igreja, dentro de uma cultura, dentro de um tempo, não falei templo, tá? Tempo. Dentro de uma cultura, dentro de um tempo, né? Dependendo da nossa denominação, a gente vai ter um ensino. E eu não estou falando das verdades bíblicas, porque as pessoas não sabem distinguir muitas vezes isso. E a gente precisa ter muito cuidado. Senão a gente está mandando um monte de gente para o inferno, disciplinando e considerando que uma pessoa está rebelde, não porque ela está desobedecendo a Deus, porque ela desobedece muitas vezes o que Jesus chamou de preceitos humanos, tradição humana. Jesus reprovou lá os fariseus, dizendo inclusive o seguinte: vocês estão invalidando o ensino de Deus, a doutrina de Deus, né, com as suas tradições humanas, com esses preceitos humanos. Então, desde o tempo de Jesus já tinha essa realidade e a gente precisa observar. Que se tinha no tempo de Jesus, amados, no nosso não é diferente. Vocês percebam então como a gente precisa, né, tá amadurecendo, crescendo nessa discussão, senão nós estamos prejudicando muitas vezes a vida de alguns irmãos por causa das nossas doutrinas, nossos ensinos, né? E o contrário também. Às vezes a gente deixa aquilo que a Bíblia ensina, não ensina, porque esses dias eu estava ouvindo algo muito interessante. Já vou falar da cultura da igreja, tá? Eu estou tentando aqui resumir a questão do que eu estou me referindo de doutrina e ensinamento, né? Mas eu ouvi algo muito interessante esses dias, só que me fugiu da memória agora, de quem é esse conceito, me parece que é de algum filósofo, enfim. Mas a ideia é o seguinte:
que a mentira não é apenas você enganar alguém, falar a mentira propriamente dita. A mentira não é só isso, não é apenas isso. Mas a mentira também é privar a pessoa da verdade, não lhe dá a informação completa. Então, por exemplo, quando a igreja não prega a verdade, não ensina a verdade, né, ela também está pecando. Não é só quando ensina a mentira, porque você pode ensinar a mentira, pregar a mentira, o engano, a heresia, é uma forma de mentir. Só que você também está privando a pessoa da verdade, amados. Não sei se, né? Se vocês estão percebendo que existe algo assim mais abrangente sobre isso. Então existe a doutrina e a cultura da igreja. O que é cultura da igreja? O que é uma cultura de igreja? Como essa igreja vive coletivamente? Como se relacionam? Como que elas têm as suas atividades? Se essas atividades são apenas para manter programas ou programações, atividades, só para manter os ministérios, a liturgia, a agenda daquela igreja, então é uma forma dessa igreja viver e se relacionar. Isso a gente chama de cultura, né? Agora, se a cultura dessa igreja é de que pessoas se relacionem, se conheçam, cuidem umas das outras, que as suas atividades elas têm um propósito sempre de edificar pessoas, contemplam pessoas e não deixam elas nos bastidores, aí é uma forma diferente de cultura. Então percebam os dois critérios para você identificar se aquela igreja ela é bíblica, ela é saudável, né? É uma igreja de fato que está vivendo e proporcionando o evangelho, é quando você observa a doutrina que ela ensina e como eles vivem, qual é a forma de se relacionar. E aí o pastor e os líderes são um excelente, amados, medidor disso. Se o pastor e os líderes são acessíveis, né? Porque tem contexto aí, igreja não precisa nem ser muito grande. Quanto maiores são, isso aí se mostra mais evidente, né? Talvez por uma falta de organização ou coisa do tipo. Mas assim, é um bom medidor. O meu líder é acessível, ele me conhece de fato, conhece a minha história, sabe da minha origem, né? Conhece a minha família, como nós estamos vivendo, quais são as nossas demandas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, é um bom medidor, né? O meu pastor é uma pessoa acessível, eu consigo falar com ele sem intermediários, né? Tem um gabinete pastoral, ele faz visitas e se envolve com as pessoas, então o pastor e os líderes, então a gente já vai conseguindo aqui fazer essa análise, por assim dizer. As pessoas dessa igreja aqui, elas se cuidam, elas se preocupam umas com as outras, elas se saram, se curam, se perdoam. Como que é o relacionamento? É a cultura da igreja que a gente está falando, né? Os eventos que são feitos aqui, os cultos e etc e tal, isso tem um propósito sempre de alcançar vidas, pessoas, edificá-las, cuidar delas, ou só recruta a mão de obra para que aquele evento seja feito e não considera as suas demandas, não está nem aí. E só sabe quando a pessoa faltou porque tal atividade não foi feita, mas não se preocupa o porquê que aquela pessoa não esteve naquele contexto, não conseguiu. Cobra das pessoas, aqui é um sistema de moer gente. Olha, amados, né? Percebam como que a gente muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a edificar igrejas que elas não são saudáveis, não são boas, não são bíblicas, portanto não vão pregar o evangelho não vai ser pregado, a Bíblia vai ser aberta, muitas vezes. Bíblia aberta não quer dizer que o evangelho é pregado, né? Eu até falo para os irmãos num tom de provocação, é possível que a gente tenha uma pregação bíblica e não seja cristã? Fala, André, mas isso aí parece que não faz sentido. Claro que faz. Eu posso pregar a Bíblia, mas posso não pregar a Cristo. Posso pegar textos, inclusive, do Antigo Testamento. Posso fazer pregações bíblicas, mas elas podem não apontar para Cristo. E se as nossas pregações, se a nossa forma de viver não manifesta Cristo, não aponta Cristo, não imita Cristo, não reproduz Cristo, então essa igreja não pode ser chamada de cristã, né? Uma igreja que não prega o evangelho, em breve vai deixar de ser evangélica. Olha só, mas são frases aí de alguns missionários, né? Enfim,
A gente precisa estar, sabe, ponderando tudo isso aí. Mas vamos um pouquinho para frente aqui, se vocês me permitirem, né? Me parece que a gente tem ainda uns 18 minutos aqui, para desespero de alguns. 18 minutos aqui, me parece. Olha aí, ó. Pronto. Ah, não, tá. Aqui é assim, né? Só sente falta quando deixa alguma coisa para fazer. Que coisa ruim, né? O Rodrigo tá falando aqui, mandou no chatzinho. Então, olha só, amados, não tem alguma coisa errada quando isso acontece? É isso que a gente está falando, né? Essa administração, essa forma de nós vivermos. Como nós administramos isso que nós chamamos de igreja. É isso que a gente precisa pensar. E nós somos chamados para exercer a nossa fé com reflexão. Porque senão a gente não identifica, a gente só vai fazendo, amados, a gente só vai vivendo, a gente só vai tocando barco, a gente só vai reproduzindo. Eu acho que eu falei com vocês semana passada, ou enfim, essa matéria, mas eu falei sobre isso, né, que eu lembro. Que o tempo, ele não quer dizer muita coisa, quer dizer, às vezes quer dizer que a gente está errado muito tempo. Né? Os números também não são evidências da bênção de Deus. Nossa, aqui está crescendo. No corpo você tem, na verdade, 2 efeitos. Eles parecem crescimento, né? Só que um é um inchaço, mas cresce. Não tem, amados? O crescimento, o inchaço? Então, assim, o corpo, ele pode crescer pelo inchaço. Pode ter evoluções que elas não são saudáveis, né? O que é um câncer? Um câncer é uma célula que ela cresceu demais, só que não de uma forma saudável. Então, fazendo essa comparação do corpo que a Bíblia faz, né? Sobre a comunidade de fé, então você pode ter um crescimento numérico que pode ser, na verdade, um crescimento desordenado de enfermidade, um inchaço. Porque o crescimento saudável, ele de fato, ele é orgânico, ele traz vigor, ele traz vida, ele traz a saúde do corpo. Né? Quando você pega, por exemplo, o crescimento do músculo, né? Então, assim, é um fortalecimento do corpo. Quando você pega o crescimento de estatura de uma pessoa que está se desenvolvendo, ainda em fase de crescimento, que a gente fala, né? Não para os lados, tá? Então, alguns irmãos falam, daqui para frente eu só cresço para os lados. Mas, brincadeiras à parte, a gente precisa estar fazendo, amados, essas análises aí. Tá? Agora sim, falta 15 minutos aqui, estão me avisando. Pronto. A gente precisa entender que essas coisas são importantes, amados, se nós queremos viver o Evangelho de Jesus Cristo de uma forma abençoadora. Eu sei que muitas vezes isso aqui não vai para o púlpito, isso aqui não são pregações de domingo, não é? Isso aqui não é uma mensagem palatável, não é uma mensagem simpática. Eu reconheço que o meu discurso aqui, minha fala aqui com vocês é antipático, né? Como alguém disse, é duro esse discurso, né? Quem pode ouvi-lo? Mas aí, assim, amados, a gente não vive só de mel, né? A vida não é só flor, né? O Evangelho trata a nossa vida, porque Deus quer ver a gente crescendo saudavelmente, né? Quer ver a gente, que Cristo seja formado em nós, que as nossas comunidades de fé, que os nossos contextos de ajuntamento sejam contextos terapêuticos, que abençoe, que gere vida, que cure, sabe? Não pode ser uma comunidade de fé que gera outra coisa a não ser vida. Então, quando a gente convive junto, não quer dizer muita coisa, amados, porque reunião necessariamente não quer dizer união. Tem reuniões, e Paulo, o apóstolo, disse isso. Lembra da igreja de Corinto? Então, lá no capítulo 11, Paulo disse assim, ó, eu não vou elogiar vocês quando vocês se reúnem, não, porque vocês se reúnem para pior. Porque quando vocês se reúnem de uma forma egoísta, tá falando da ceia, né? Então, vocês não discernem o corpo. É por isso que tem muitos fracos e doentes entre vocês. Vocês não estão discernindo o conceito de corpo. Vocês não entendem a coletividade. Isso ele fala no capítulo 11, amados. Aí o capítulo 12, né, ele vai falar sobre a diversidade dos dons. Ele vai falar sobre cada um tem no corpo, né? Falando de membros ali que ele coloca no capítulo 12, ele vai falar que cada um tem sua função. Para qual finalidade? Para a edificação do corpo, para que o corpo cresça saudável. Os dons, né? Os ministérios têm essa finalidade. Lá em Efésios capítulo 4, verso 11 até o 16,
o Paulo vai falar também sobre a mesma figura. Para quem que são? Para que serve? Qual o propósito dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos mestres? Para a edificação dos santos, para a obra do ministério, para que todos nós possamos chegar à medida e estatura de varão perfeito, a Cristo, cada um sendo ajustado, edificado, forma um corpo saudável. Então ele vai falar para que vocês sejam protegidos das heresias, né? Para que vocês não sejam levados como meninos por todo o vento de doutrina. Então olha o propósito dos ministérios, dos dons da igreja. E ele, voltando então a Coríntios lá, 1 Coríntios capítulo 12, eu falei do capítulo 13, ele dá uma pausa. E ele vai falar do amor. Que tudo isso precisa ser exercido na base do amor. Porque por mais que tenham dons, por mais que tenham pessoas lá cheias de profecia, cheia de línguas dos anjos e dos homens, que entenda todos os mistérios da ciência, que tenha uma fé que transporte um monte para o outro lado, de um lado para o outro. Ele vai falar, mas se o amor não for a motivação de tudo isso, isso é ilegítimo. Isso não é reconhecido por Deus. Isso não tem natureza de Deus. Pode ter ação divina, mas não tem natureza de Deus. Não tendo natureza de Deus é como um sino frio que ressoa. Não tem vida mais. É um metal frio, barulhento, bonito esteticamente, né? Tem até uma certa função, mas não tem vida. E igreja é viva, é organismo, não é organização, amados. Quer dizer, tem um aspecto organização. Eita, agora calma aí. Deixa eu tomar um gole aqui. Tem o seu aspecto organizacional, né? Organização tem o seu aspecto, mas a igreja não é isso. A organização, ela serve como uma ferramenta para que o organismo não se desorganize. No sentido que o capítulo 14, por exemplo, que aí Paulo retoma, do 13 fala do amor, que é a base de tudo, aí o 13 ele retoma sobre a organização nesse sentido litúrgico, que é uma coisa que eu também ia falar, não vou falar, né? Mas é que estava um pouquinho para frente aqui, eu estou adiantando. Deixa eu ver se eu consigo falar agora ou se... Não, acho que eu consigo falar sim. Aí Paulo, no capítulo 14, ele vai falar sobre essa questão da ordem no culto e o propósito disso, como deve ser feito isso, né? Resumindo, eu vou depois retomar, tá, para detalhar algumas outras coisas, mas resumindo, para edificação do corpo, porque se não tem edificação do coletivo, amados, se o que nós fazemos, da forma que nós nos organizamos e vivemos, se não é para abençoar a coletividade, se só são um monte de eus indo para um contexto para ser abençoado, olha que coisa estranha que a gente muitas vezes ensina e pratica. Cada um de nós muitas vezes sai de casa porque isso foi ensinado, né? Sai de casa para ir para a igreja buscar a sua bênção, né? É isso que eu ouço falar por aí, né? Vai buscar a sua bênção, e cada um sai de casa para ir buscar a sua bênção. E sai de casa até orando a Deus, dizendo, Senhor, usa alguém para falar comigo. Aí a gente vai para o culto, imagina, 50, 60, 200, 300 pessoas vão assim, nessa disposição. Aí vai um monte de eus, um monte de egoísta, que vai para que Deus use alguém para falar com ele, para buscar a sua bênção. Não vão no intuito de servir, não vão na disposição de falar assim, oh, me usa para falar com alguém, me usa para ser bênção para alguém. Senhor, me usa como uma resposta de oração de alguém que está indo lá. A disposição é outra, amados. Né? A disposição é outra. Aí a gente cultua a Deus não na vertical. Não é aqui, ó, eu e Deus. Que aí tem até alguns irmãos meio equivocados, que até chega a falar assim, amados, entre aqui e não olhe para ninguém do seu lado. Esqueça de quem está do seu lado. Agora é você e Deus. Aí eu fico falando, meu Deus, de onde tirou essa ideia, amados? Qual foi o texto bíblico que ensinou esse trem aí? E na ceia, isso piora, né? Faz a sua análise, é você e Deus. Não foi isso que Paulo disse o contrário. Vocês quando vêm aqui, cada um come a sua própria ceia. Está errado isso aí. Não é esse o propósito, é a mesa, é a coletividade, é o corpo. Né? E aí as pessoas pensam que ela cultua a Deus horizontal. Não, amados. O Paulo ele vai dizer, quando vocês se reúnem, capítulo 14, 1 Coríntios, verso 26, quando vocês se reúnem, não tem salmo, não tem doutrina, não tem revelação, não tem língua, não tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação da igreja. É mútuo. Então nós servimos uns aos outros,
Na horizontal nós adoramos a Deus, partilhando os dons, a vida, né? Nessa horizontalidade, amados, Deus desce entre nós e nos abençoa através dos dons partilhados. O Espírito, ele repousa sobre toda a congregação e usa todos, né? Com diversidade de dons. Então, tem um conceito, uma frase, amados, preste atenção que eu acho bem interessante ela. Devo ter falado em outras vezes para vocês, alguns de vocês, mas a ideia é assim, ó. Busquei a Deus e não achei. Busquei a Deus e não achei. Eu encontrei o meu irmão e nos reunimos os três. Vocês entenderam a lógica do negócio? Busquei a Deus, não achei. Busquei Deus, não achei. Mas quando eu encontrei o meu irmão, nos reunimos os três. Eu, meu irmão e Deus veio ao nosso encontro. Porque ali estava uma igreja, num propósito de família, de membro, de coletividade. Amados, Deus não é Deus de indivíduos, no sentido de pessoas que são privilegiadas ou Deus tem aquela pessoa como especial. Todos nós somos especiais dentre os especiais. Deus não tem filho preferido, né? As pessoas que não reconhecem a paternidade de Deus, mas Deus reconhece como filho. Se é da família, ué. É só a gente pegar dois cidadãos na parábola lá de Lucas, né? Que Jesus fala que para mim a parábola do pai, não é a parábola do filho pródigo, para mim a parábola do pai generoso que tem 2 filhos, é que um foi esbanjador. E aí se destaca mais, né? O desgraçado, o desviado, o pecador sempre vai ser mais evidenciado, né? Mas a gente esquece do outro, o irmão mais velho, eternamente perdido na casa do pai. Olha só. E quando um volta, o outro não consegue se alegrar, amados. Porque achou que Deus foi injusto. Ou melhor, que o pai lá, né, Deus na figura do pai foi injusto. Porque ele estava ali, nunca saiu da casa do pai, nunca transgrediu nenhum dos seus mandamentos. Isso era a cabeça dele. Não quer dizer que isso correspondia à realidade. Porque se a gente for fazer uma análise lá, um pouquinho mais detalhado, ele não amava, não tinha misericórdia, não tinha compaixão. Como não transgrediu o mandamento de Deus? Transgrediu o principal mandamento de Deus, que é não amar, não ter misericórdia. E tem uma, ele se sentiu injustiçado, mas é só ler o texto lá da parábola, é só ler lá, amados. Que a Bíblia diz que o pai reparte a herança para os 2. O texto está escrito isso. Os 2 receberam. Então como assim não me desse nada? Como eu estou aqui, nunca saí da tua casa, o Senhor nunca me deu nada? Tanto é que o pai responde, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Como que a gente vai, assim, a gente é eternamente perdido no sentido que se Deus não resgatar a gente todos os dias, mano, mesmo salvo, a gente se perde nesse contexto todo, né? Porque assim, tem muitos de nós que fomos salvos do inferno condenatório. Ó, observe aqui. Muitos de nós fomos salvos do inferno condenatório. Quando Jesus resgatou a gente, aplicou sua obra de salvação sobre nossas vidas, nós somos salvos ali. Imediatamente, é instantâneo. Mas não precisa fazer mais nada. Nasceu de novo, encontrou Jesus ali é salvo. É salvo. Por mais que tenha coisa aí para trabalhar, né? E quem não tem, e vai ter o resto da vida. Mesmo que não foi batizado nas águas, é salvo, mas eu não estou dizendo que essas coisas não precisam ser feitas. Eu só estou dizendo que quando o Cristo encontra essa pessoa, ela é justificada, ela nasce de novo, o sangue de Cristo a purifica de todo o pecado, passado, presente e futuro. Isso é o que a Bíblia ensina. Essa pessoa é a habitação do Espírito Santo, selada com esse Espírito, propriedade de Deus. Eu estou falando no ato aqui de encontrar Jesus, amados, né? Então, tá tudo resolvido ali. A pessoa é salva. Foi salva do inferno. Se morrer naquele momento, amados, mesmo com algumas coisas aí ou bastante coisa para trabalhar, né? Mas se Cristo a resgatou naquele momento, se morrer, vai para a eternidade com Deus, tá tudo certo. Só que muitos foram salvos do inferno condenatório, mas vivem no inferno existencial.
não desfrutam, amados, da salvação com essa plenitude que o reino de Deus traz. Porque quando Paulo, lá em Romanos capítulo 14, verso 17, diz o seguinte: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é constituído de materialidades, e sim de virtudes, que Paulo vai dizer: justiça, a paz e alegria no Espírito Santo. Quantos de nós, amados, que não desfrutam, que não experimentam da justiça, da paz, que excede todo entendimento, e dessa alegria do Espírito Santo, apesar das tristezas e das dificuldades? Então vocês estão percebendo que muitas vezes a gente não está desfrutando daquilo que Jesus disse que nós desfrutaríamos. Porque o que Jesus disse? Se vocês creem em mim, vocês vão ter vida e vão ter vida com abundância. Só vou fazer uma pergunta de retórica, não é preciso responder, não vale nota, tá? Quantos de nós, amados, experimentamos de fato essa vida tão abundante que Jesus disse que nós experimentaríamos? Tão transbordante que não cabe na gente, de tanto que jorra toda hora. Quantos de nós? Eu, na minha observação, eu penso que muito pouco de nós, se não talvez todos nós, ainda não experimentamos essa vida abundante, essa vida que não cabe mais nada, essa vida que não cabe na gente, inclusive, de tão vida que é, né? Porque a vida do Evangelho é isso, mano. É uma vida que não cabe na pessoa, é muita vida para um indivíduo. É por isso que a gente vai compartilhando, porque é muita vida, é muito para nós, né? A gente vai compartilhando e parece que quanto mais a gente compartilha, mais a vida de Deus ela jorra. É um negócio assim impressionante. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus